Fala comigo, estudante. Lucas 17 e o nosso desafio continua. Nós chegamos a uma revisão daquele episódio que Jesus já falou sobre os tropeços, as pedras de tropeços. E nós vimos que desencaminhar pessoas, influenciar negativamente pessoas, conduzi-las ao pecado, tirá-las do caminho de Cristo, é algo que Jesus não tolera. Isso retira de toda a essência do ser de Jesus uma fúria, uma indignação ao ponto de que ele chegue a dizer que é melhor pegar esse indivíduo que está conduzindo e influenciando outras pessoas a pecar, a tropeçarem, amarrar uma pedra de moinho, que era algo pesado, e jogar essa pessoa na profundeza do mar. Tamanha intensidade do prejuízo que nós podemos ver nessa atitude. Um texto já desenvolvido e por isso nós vamos passar para o segundo assunto que nós temos nesse capítulo. Nós já falamos também sobre a reconciliação de um irmão que está em pecado, que cometeu algum tipo de erro, que nos magoou, que nos fez algum tipo de mal. E nós vemos que a reconciliação é sempre o melhor caminho apresentado pela palavra de Deus. Afinal, nós somos uma família, todos filhos de Deus e irmãos. É isso que nós vemos. E aqui nós vemos uma recomendação para que, quando ofendidos, nós precisamos perdoar 7 vezes o nosso irmão. Aparece. Se durante 7 vezes ele te procurar, dizer que está arrependido, nós devemos conceder o perdão. E aqui nós precisamos nos lembrar daquele episódio onde Pedro, o assunto é o mesmo, questiona, eu devo perdoar 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7. Então aqui nós podemos entender que Jesus está utilizando algo que os judeus amavam, numerologia. Dar significados ou utilizar números que tinham um certo sentido. E o número 7, em algumas partes da Bíblia, é utilizado como uma representação da completude de alguma coisa, da perfeição de alguma coisa, da totalidade. Então, em outras palavras, quando nós vemos esse número 7, nós não podemos restringir a quantidade do nosso perdão, entendendo que ele está colocando um limitador. 8 vezes você não precisa perdoar mais, pode deixar embora, não responde mais as mensagens, acabou a amizade. Não, mas que nós devemos oferecer um perdão completo, abrangente e total em todas as situações. Isso porque nós estamos considerando aquele outro episódio que Jesus já deixou claro que não existe esse delimitador, essa quantidade, esse limitador de concessões do nosso perdão. E isso é fácil? Uma vez já é muito difícil, 7? E aí imagine um perdão infinito, ilimitado. É óbvio que isso é extremamente difícil, por isso os discípulos imediatamente olham para Jesus depois de ouvirem isso e dizem assim, Senhor, aumente a nossa fé, nos dê graça, nos dê força para que nós possamos conseguir nos aproximar e tocar nesse ideal, nessa meta, nesse desafio tão grande que o Senhor colocou para nós. O raciocínio é simples. Da mesma forma, da mesma intensidade que nós fomos perdoados por Deus, essa é a expectativa que Ele tem em relação à nossa convivência com o nosso próximo, especificamente aqui os nossos irmãos. Depois disso, Jesus nos coloca no nosso devido lugar. E talvez essa seja uma das passagens mais indigestas para o discípulo de Jesus ouvir, processar e acolher, principalmente aqueles que estão produzindo, que estão servindo, que estão buscando ser úteis no reino de Deus. Observe que ele conta uma analogia de um funcionário, alguém que tinha um contrato de trabalho, alguém que era remunerado para servir, para trabalhar. E aí ele diz, se depois que faz a parte do serviço do campo, aquilo mais intenso, né, se vai cuidar dos animais e chega até a casa, será que o Senhor vai colocar, o patrão vai colocar esse servo na mesa e vai começar a servi-lo?
Não, pelo contrário, o Senhor vai sentar na mesa e vai aguardar que o alimento seja preparado e que depois servido, porque é assim que funciona. Está tudo combinado, está tudo formalizado em um contrato. Então, esse patrão não vai se dirigir ao seu servo e dizer: nossa, mas como você foi gentil em me servir, você estava cansado do campo e mesmo assim você veio aqui, você cozinhou, você está aqui disposto, está aqui do meu lado esperando eu dar algum comando para que eu coma bem, você está me servindo com muita qualidade, com muita excelência. Então, meus parabéns, meu servo. Você foi muito bom, você é muito gentil. Muito obrigado. Isso não é muito visto. Isso não é muito comum, porque ele até pode fazer isso, o patrão até pode dirigir essas palavras eventualmente, mas esse é o papel dele. Foi combinado, ele foi contratado para isso. Aonde é que nós entramos, Eliezer? Porque essa palavra vem falar diretamente ao nosso coração. Às vezes eu escuto as pessoas dizer: Eliezer, eu estou contribuindo muito. Rapaz, eu entrei em tantos projetos que eu já perdi a conta. Todo mês, regularmente, eu ajudo com X. Eliezer, estou orando bastante. Eliezer, estou visitando pessoas. Eliezer, eu estou discipulando uma pessoa que começou a ir na igreja agora, eu estou ensinando a palavra de Deus para ela. Eliezer, eu prego. Agora eu estou pregando, não só na minha igreja, mas estou fazendo viagens. Rapaz, e eu estou entusiasmado. Não vejo a hora de chegar diante de Deus, diante de Jesus, né, e receber aquele tapa no ombro, aquele abraço, né, e ouvir: olha, você me surpreendeu, muito obrigado por tudo que você fez e está aqui o seu pagamento, está aqui a sua recompensa. Essa é a mentalidade de muitos cristãos, né, de se sentirem talvez grandes, sentirem que estão trabalhando demais, que estão acima da média, porque olham para o lado e não veem tantas pessoas no mesmo ritmo, servindo com a mesma intensidade. E isso faz a mediocridade dos outros, talvez pode nos fazer pensar que nós somos grandes, estamos fazendo mais do que aquilo que nós devíamos, estamos nos desgastando. E o que Jesus diz diante desse pensamento? Ele diz assim: sabe o que vocês devem dizer diante do reino de Deus, diante do trabalho que vocês estão fazendo para Deus? Somos servos inúteis. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Jesus está espantando aqui, dizendo: show, orgulho, para longe, porque não existe essa expectativa aqui de alguma forma ser possível nós surpreendermos Deus e fazermos talvez mais do que seria o esperado para nós. Jesus nos ensina aqui o caminho da humildade. Uma versão radical de Jesus, não é? Eu não digo que radical. Uma versão bíblica e uma versão completa de Jesus. Aqui ele joga limpo. Ele é duro nas suas palavras porque ele não quer discípulos orgulhosos. Ele não quer discípulos soberbos. E quanto mais nós fazemos, quanto mais nós servimos, quanto mais nós nos envolvemos, mais próximo desse pecado está o nosso coração. E por isso ele diz: está fazendo muito, está trabalhando muito, está se desgastando? Não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, nada mais do que o esperado. Nos coloca aqui no nosso devido lugar. Em quarto lugar, Jesus traz à tona o fato do nosso coração ser extremamente ingrato. Nós temos 10 homens, 10 doentes e, ao mesmo tempo, 10 curas, 10 milagres acontecendo. E aqui Jesus faz com que eles participem daquele ritual. Você se lembra daquele leproso que Jesus cura e orienta ele, né, a ir até o sacerdote. E nós já entendemos, aquilo já foi discutido, era um ritual de reintegração ao povo, à família de Deus como um todo, onde publicamente o sacerdote, que era o representante da pessoa de Deus na terra,
fazia um ritual de expor a cura, o milagre diante das pessoas para que aquele indivíduo fosse aceito novamente na comunidade, tendo em vista que ele era expulso para que a doença não passasse para outras pessoas. E aqui, mesmo diante da cura de 10, quantos voltam para agradecer? Quantos voltam para adorar aquele que realizou a cura? Aquele que proporcionou um milagre e mudou completamente a vida daqueles homens que estavam apodrecendo aos poucos. Para surpresa de 0 pessoas, apenas. Um dos leprosos volta para falar com Jesus, para agradecê-lo, para adorá-lo. E para surpresa nossa, como nós estamos vendo um padrão aqui, dos 10 que envolviam judeus e samaritanos, porque ele estava na região da Galileia e Samaria, quem voltou? Não voltou um judeu, não voltou um galileu, não voltou aquele que tinha um sangue azul, o sangue puro, aqueles que eram especificamente o povo de Deus. Voltou um samaritano, aqueles que eram desprezados, aqueles que sofriam preconceito. E mais uma vez Jesus mostrando que o que define o nosso temor, o nosso compromisso com Ele não é talvez uma árvore genealógica, não é uma certidão de nascimento, porque salvação não se herda, mas é aquele indivíduo que se apresenta com humildade, com gratidão, com sinceridade diante de Jesus. Por último, ele fala um pouco sobre o seu retorno, e nós temos alguns elementos aqui assustadores que falam sobre a sua segunda volta, quando ele virá para instalar de vez o reino de Deus. Não como um servo, mas como um rei. Não como um cordeiro, como já temos visto, mas como um leão. Não como um advogado, mas como um juiz. E aqui ele diz, falsos cristos, falsos messias, assim como vieram antes de mim, virão depois de mim, antes da minha segunda vinda. Pessoas vão se apresentar como sendo o resgatador, o salvador. Não se iludam, não deem crédito à palavra dessas pessoas. E nós sabemos que depois de Jesus vieram várias pessoas, falsos mestres, falsos messias, falsos cristos. Depois, ele diz que esse retorno não tem uma previsão. Ele diz, assim como um relâmpago do nada aparece de um lado, cortando o céu até o outro, assim eu virei, sem um aviso prévio. Eu vou surpreender o mundo, assim como houve uma surpresa nos tempos de Noé e também no episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, onde Ló e a sua família, uns poucos, são salvos. Ele vem de surpresa. E talvez a parte mais dolorosa aqui desse discurso seja um episódio de seleção que acontecerá, apartação, onde de um lado ficarão aqueles salvos e de outro aqueles que serão condenados. Ele cita alguns episódios. Estão 2 trabalhando juntos no campo, um será tomado, um será arrebatado, um irá para o descanso eterno e o outro ficará, o outro será condenado. Ele cita alguns exemplos que nos dão a entender que esse evento é inevitável. Não tem como isso não acontecer. Ele dá alguns exemplos de algumas situações. Um vai e outro fica. O salvo será preservado e o que não foi salvo, que não se arrependeu, que não creu, será condenado. Ele tem até uma frase aí bem dura. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Até mesmo aqueles mortos, aqueles que já talvez passaram pelo processo de decomposição, não escaparão do julgamento. Os abutres aqui talvez representando a figura da condenação. Não vai existir perdão, não vai existir exceção. Aonde estiver o corpo, ali estará o abutre para, de alguma forma, punir e castigar aquele que ficar para trás, aquele que não for tomado. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.